Boa noite, amados irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa sexta-feira, dia 24 de abril, para mais uma live. E é um privilégio para mim, uma alegria poder entrar aí na sua casa e compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E hoje com um tema tão importante: o poder das palavras. Um tema sensacional, importante, de extrema relevância para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos aí enfrentando esse grande drama, esse grande desafio da pandemia. Já estamos aí no dia 24 de abril, o governador estendeu até o dia 10 de maio, e nada melhor do que enfrentar essa quarentena, enfrentar as crises buscando ao Senhor, nos refugiando no Senhor, abrindo os nossos corações para que o Espírito Santo traga a palavra de Deus que edifica, que liberta, que transforma. Queria convidar você nessa sexta-feira a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero nessa sexta-feira te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer pela salvação em Cristo, te agradecer pelo teu Espírito que habita em nós e te agradecer pela oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra. Senhor, usa a minha vida, dando-me sabedoria, ousadia, unção, e abençoe a todos que estão nos assistindo. Confirma a tua palavra, realizando sinais e maravilhas, derramando da tua unção, derramando do teu poder, derramando do teu amor em cada coração. E, Pai, abre os olhos espirituais de todos para compreender as maravilhas da tua lei e da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você agora a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler vários textos da palavra de Deus, vários textos. Nós vamos começar primeiramente na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Como nós já falamos, o tema hoje é o poder das palavras, o poder das palavras que nós pronunciamos todos os dias. O apóstolo Pedro começa dizendo assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Aí ele diz a partir do versículo 10, preste muita atenção: pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, esforce-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha que interessante. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que se nós queremos amar a vida e ver os nossos dias felizes, nós temos que fazer algumas coisas. Na verdade, são 3 coisas. E a primeira delas é: refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente.
dolosamente quer dizer que aquilo que você venha falar não venha prejudicar ninguém, machucar ninguém, ferir ninguém. Esse é o primeiro ingrediente, segundo Pedro aqui, para a gente amar a vida e ver os dias felizes. Tomar cuidado com a nossa língua, tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que falamos. Veja bem, como isso é importante. Tanto que em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, o rei Salomão diz: como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O que ele está ensinando aqui é que toda maldição tem uma causa que provocou essa maldição, que gerou esse sofrimento, que gerou essa derrota. Tudo tem uma causa. Toda maldição tem uma causa. Nada acontece por acaso, ou por uma força do destino, pelo acaso, ou pela sorte, pelo azar. Não. Toda maldição tem uma causa. Deus criou leis espirituais. Quando nós quebramos essas leis, nós acabamos provocando na nossa vida sofrimentos, derrotas, maldições. Nós atraímos na nossa vida essas coisas quando nós quebramos a lei, as leis que Deus criou, porque a Bíblia nada mais é do que um grande manual de vida para nós. Se nós seguirmos rigorosamente os ensinamentos na Bíblia Sagrada, nós vamos fechar muitas brechas, vamos evitar muitos sofrimentos, muitas dores, muitas derrotas e muitas maldições na nossa vida. E uma das leis mais importantes que Deus criou é a lei da confissão. Nós estamos presos pelas palavras que saem da nossa boca. Veja bem, nós somos governados por aquilo que falamos. Aquilo que nós falamos governa a nossa vida. É uma lei espiritual que Deus criou. Veja bem, olha só. Por isso que nós precisamos entender que Deus nos deixou a sua palavra para que nós a obedeçamos, para que nós a pratiquemos. E quando nós quebramos princípios, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, e as palavras, o cuidado com as palavras é um desses mandamentos, maldições, derrotas, sofrimentos acabam se manifestando na nossa vida. E isso não quer dizer que Deus deixou de nos amar, ou que aquilo era a vontade de Deus. Não. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. E Tiago diz que de Deus só vem boa dádiva e dom perfeito. O Senhor nos ama. Ele não nos criou para sofrer. Ele não nos criou para sofrer maldições, derrotas. Tudo isso acontece por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias transgressões. Veja bem, Deus criou uma lei poderosa que está lá em Gálatas 6:7. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a lei da semeadura é implacável. O tipo de semente que nós plantarmos vai determinar o tipo de fruto que nós vamos colher. Cada um colhe aquilo que planta. Veja bem, plantar é uma opção nossa. Colher o que plantamos, aí já é uma consequência dessa opção. Nós temos total controle sobre aquilo que plantamos.
mas não temos nenhum controle sobre aquilo que iremos colher como fruto da semente que nós semeamos no solo das nossas vidas. Então as palavras, elas têm um poder extraordinário. Se todo ser humano estivesse consciente do quanto aquilo que falamos influencia as suas vidas, a gente tomaria mais cuidado com aquilo que falamos. O nosso futuro, a nossa vida, nossas circunstâncias, em grande medida, em grande parte, é gerada e determinada por aquilo que falamos, pelas nossas confissões. Veja bem, como isso é importante, né? Como isso é importante. Eu quero ler alguns trechos aqui da Bíblia Sagrada para você, para que você possa se conscientizar disso e tomar mais cuidado com aquilo que sai da tua boca. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, aquilo que falamos pode produzir na nossa vida a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a derrota ou a vitória. A morte e a vida está no poder da língua. Veja bem. Jesus também diz sobre o poder das palavras em Mateus 12, 37. Ele diz: pelas tuas palavras você será justificado, ou pelas tuas palavras você será condenado. Veja bem, aquilo que falamos pode nos justificar diante de Deus ou nos condenar. Provérbios 12, 13 diz: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Veja bem, pela transgressão dos lábios nós podemos atrair ou enlaçar o mal na nossa vida. E isso é muito importante, a gente tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que sai da nossa boca, né? Quem obedece os mandamentos de Deus, como diz o rei Salomão em Eclesiastes 8:5, não experimentará nenhum mal. São grandes as recompensas para quem guarda a palavra, mas também são terríveis os castigos para quem desobedece a palavra. A escolha é nossa. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Deus criou uma lei espiritual. Está lá em Provérbios 6,12, ele diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso pelas palavras que saem da tua boca. Eu e você estamos presos por tudo aquilo que sai da nossa boca. Veja bem, nós estamos presos pelas nossas palavras, pelas nossas confissões. Veja bem, a partir desse princípio de Provérbios 6,2, se estamos presos pelas palavras que saem da nossa boca, logo nós podemos concluir que, 2 pontos, nunca seremos maior do que aquilo que confessamos ser. Você é o que você confessa ser. Nunca teremos mais do que aquilo que confessamos ter. Você tem, você recebe aquilo que você confessa. Nunca faremos mais do que aquilo que confessamos poder fazer. Somos aquilo que confessamos ser. Temos aquilo que confessamos ter. E podemos tudo aquilo que confessamos poder. Nossas palavras têm poder. Nossas palavras determinam a nossa qualidade, a nossa condição de vida. Nossas palavras, aquilo que confessamos, aquilo que falamos, pode produzir a vida ou a morte, a saúde ou a enfermidade, a paz ou a ansiedade, segurança ou medo, a alegria ou a tristeza,
a prosperidade ou a pobreza, o amor ou o ódio, a liberdade ou a escravidão, a vida eterna ou a morte eterna. Nossas confissões nos governam. Todas as nossas circunstâncias são reflexos das nossas confissões. Por isso que, se nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, nós temos que mudar a nossa confissão. Mude a tua confissão e Deus mudará a tua vida e mudará as suas circunstâncias. Veja bem, né? Olha o que diz Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo ele prometido, não cumprirá. Aí vem Isaías 55, versos 10 e 11. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo a qual eu a enviei. Veja bem, então, nós queremos que Deus realize milagres, nós queremos que Deus transforme as nossas vidas, transforme as nossas circunstâncias, mas muitas vezes nossas confissões negativas, nossas murmurações, nossas confissões de incredulidade acabam impedindo que Deus nos abençoe, acaba obstruindo os milagres e as bênçãos de Deus. Portanto, nós devemos dar a Deus aquilo que Ele precisa para usar em nosso favor e nos abençoar e operar milagres. E o que nós temos que dar para Deus? Nossas confissões de fé, né? Tome cuidado com aquilo que sai da tua boca. Veja bem, as palavras têm tanto poder que Salomão diz que as palavras geram sentimentos. Olha o que diz Provérbios 13, 3. Aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que abre demais os seus lábios, a si mesmo se arruína. Em outras palavras, aquele que procura ficar mais calado, mais quieto, ele peca menos, ele erra menos, ele conserva a sua alma. Agora, aquele que fala demais acaba arruinando a si mesmo, provocando ruínas na sua vida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras. Olha em Provérbios 21, 23. Aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Então, muitas angústias que a gente sente, muitas opressões malignas no nosso emocional foram provocadas por palavras torpes que saíram da nossa boca. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Todas as palavras produzem um sentimento, todas. Palavras de fé e de esperança produzem alegria, segurança, trazendo paz aos nossos corações. Palavras de incredulidade e desesperança produz tristeza, insegurança, traz medo e ansiedade. Palavras de amor e de carinho produz amizade, amor e gera harmonia entre as pessoas. Palavras de ódio e de ofensas produzem mágoas, amarguras, destrói a paz e o gozo do espírito, gerando ódio e amargura. Então, se nós queremos sentir paz, se nós queremos andar na doce paz de Cristo, no gozo do Espírito, no amor do Senhor, se nós queremos nos livrar de angústias e amarguras, nós temos que tomar cuidado com as nossas confissões, fechar a nossa boca, tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Aí você talvez esteja se perguntando, por que as palavras que saem da nossa boca geram sentimentos ou negativos ou positivos? Porque por detrás daquilo que falamos, ou nós damos a Deus condições para usar essas palavras em nosso favor,
gerando paz, amor e alegria e harmonia, ou nós damos ao diabo condições de usar essas próprias palavras para nos oprimir e gerar em nossa alma a angústia, a tristeza, a amargura, o ódio. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós falamos, né? Por isso que aquilo que você fala, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual. Deus usa as nossas confissões de fé para criar o nosso milagre e mudar as nossas circunstâncias e nos abençoar. O diabo usa as nossas murmurações, fofocas, difamações para criar derrota na nossa vida e trazer maldição sobre nós. Por isso que aquilo que você fala, ou você libera Deus para te abençoar, ou libera o diabo para usar essas palavras contra você e criar derrotas, fracassos e sofrimentos na sua vida. Entendeu? Por isso que a gente tem que adotar uma linguagem saudável, uma linguagem de fé, uma linguagem de amor, uma linguagem saudável, para que a gente não dê legalidade ao inimigo. Veja bem, as palavras são tão importantes que elas governam os nossos relacionamentos com as pessoas. Olha o que Salomão diz em Provérbios 11:9. O ímpio com a boca destrói o próximo. Olha só. Então nós podemos destruir a vida de alguém com aquilo que nós falamos. Ou podemos edificar a vida de alguém com aquilo que falamos. Provérbios 12:18. Alguém há cuja tagarelice é como uma ponta de espada, mas a língua dos sábios é cura, é medicina. O tagarela, a sua língua é como uma ponta de uma espada, ou seja, o tagarela está sempre ferindo as pessoas. Aquele que fala demais está sempre machucando, está sempre ferindo alguém. Mas ele diz, mas na boca dos justos, a língua dos justos traz cura, traz medicina para as pessoas e abençoa a vida das pessoas. Provérbios 15:4. A língua serena é uma árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Veja bem, Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Aleluia! Veja bem, muita da nossa saúde depende daquilo que falamos. Em grande medida, aquilo que sai da nossa boca governa a nossa condição física. Muitas enfermidades são geradas por palavras torpes que saem da nossa boca. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos segredos para conservar a nossa saúde é fechar a nossa boca. E quando abrir, tomar cuidado com aquilo que falamos. Veja bem, Eclesiastes 10:12. Nas palavras do sábio há favor, mas a boca do tolo o devora. Veja bem. Então as nossas palavras, elas podem abençoar e ajudar as pessoas, ou pode amaldiçoar e prejudicar as pessoas. Veja bem, e também pode até afetar a vida dos nossos filhos. Como diz 2 Coríntios 12:14, não devem os filhos deixar uma herança para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. E uma das maneiras da gente entesourar para os filhos é abençoando a vida deles, profetizando bênçãos sobre a vida deles. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos a respeito dos nossos filhos. Muitos filhos são destruídos na sua autoestima, são destruídos na sua vida por maldições liberadas pelos pais. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos. E tem um peso muito grande na vida dos nossos filhos aquilo que nós falamos para eles e a respeito deles.
Por isso que nós temos que profetizar bênção sobre os nossos filhos. Nós temos que orar todos os dias e abençoar os nossos filhos, para que o Senhor possa usar essa oração, usar essa profecia, né, essa confissão de fé em favor dos nossos filhos. E outra coisa, aquilo que falamos também pode destruir nosso casamento também, né? Olha lá, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e saúde para o corpo. Ou seja, aquilo que nós falamos, liberamos, pode fortalecer o nosso casamento, gerando amor, respeito e harmonia entre marido e mulher, ou pode destruir o casamento, gerando mágoa, ressentimento e criar uma barreira entre marido e mulher. Nós temos que tomar muito cuidado. Veja bem, e você ter uma ideia como esse assunto é um assunto tão importante, que eu gostaria que você abrisse comigo na carta de Tiago, capítulo 3. Ele dedica quase que um capítulo inteiro para falar da língua, para falar do poder da língua, do poder das palavras. Olha só, abra comigo aí, Tiago capítulo 3. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear o corpo inteiro. Pois se colocamos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha pode pôr em chamas uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Aí ele diz: meus irmãos, não é correto que estas coisas sejam assim. Acaso pode a mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Veja bem, que ensinamento poderoso. Vamos fazer algumas reflexões sobre esse texto aqui de Tiago 3. A primeira coisa que ele está dizendo, né, sobre a língua, que todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós cometemos falhas, cometemos erros. Ele diz: mas aquele que não tropeça no falar é considerado no reino uma pessoa perfeita, capaz de controlar o corpo inteiro. Essa palavra perfeita, no original, tem o sentido de maturidade. Ele está dizendo: aquele que consegue controlar o que fala, aquele que não peca com a sua língua, aquele que não peca com as suas palavras, é uma pessoa madura, capaz de controlar o corpo inteiro. Quer controlar o corpo? Através do controle da língua. O texto é claro. Se eu não conseguir controlar minha língua,
eu não vou conseguir controlar meu corpo. No versículo 3 ele diz, ora, se nós colocamos freio na boca do cavalo, para que ele nos obedeça o nosso comando, nós dirigimos o corpo inteiro do cavalo. Então ele está dizendo, né, que o poder que as palavras têm de dirigir todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Aí ele chama a nossa atenção para aqueles grandes navios que são batidos por fortes tempestades e ventos, mas um pequeno leme no casco do navio é que tem o poder de dirigir toda a direção do navio. O navio é dirigido por um pequeníssimo leme, né? Por onde queira o impulso do timoneiro. Aí ele fala a respeito da língua, ele diz assim, assim também, versículo 5, a língua é um pequeno órgão. É um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha pode pôr em chamas uma grande floresta. E é verdade. Quantos incêndios aí gigantescos começou com a bituca de um cigarro. Com uma pequena bituca de um cigarro. E uma floresta inteira quase que foi perdida por o comecinho de uma chama. Então ele está dizendo, né, que a língua ela é tão poderosa que ela é comparada a essa chama. E ele diz assim, ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta também em chamas pelo inferno. Veja bem, o que ele está dizendo aqui é que as transgressões dos nossos lábios pode dar a Satanás legalidade para interferir no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida e comprometer o plano e o propósito de Deus na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Veja, que poder que as palavras têm. Aí ele diz, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Porém, a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meu Deus, que palavra forte. O apóstolo aqui está dizendo que o ser humano, ele é capaz de domar um tigre. E a gente vê isso no zoológico ou nos circos. O ser humano é capaz de domar animais perigosos, feras, mas não é capaz de domar essa fera chamada língua. Veja bem, você vê como é difícil controlar a nossa língua. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aí ele diz uma outra questão importante. Com essa língua, que é uma incoerência, é uma duplicidade, né? Ele diz, olha, com a mesma língua que nós bendizemos a Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, cantamos louvores, com essa mesma língua a gente fala mal dos outros, a gente faz fofoca, a gente amaldiçoa as pessoas, difama as pessoas. Ele diz, meus irmãos, da mesma boca está errado sair bênção e maldição. Ele diz, está errado, isso não pode acontecer. Ele diz, não é correto que essas coisas sejam assim na nossa vida. Aí ele diz, pois pode acaso a fonte jorrar do mesmo lugar, água doce e água salgada? Pode por acaso a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figo? Ele diz, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que Tiago está ensinando? Olha que interessante. Eu quero aqui ler para você esse texto fantástico de Mateus 12,
a partir do versículo 33. Olha o que Jesus diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Logicamente que essa árvore, ela representa o nosso coração, o nosso interior. E o fruto representa nossas palavras, nossas ações. Então ele está dizendo, por aquilo que nós falamos e fazemos, se conhece o nosso interior, se conhece aquilo que está dentro de nós, a natureza do nosso coração, do nosso caráter. Aí ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha aí. Aí ele diz, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. E aí ele vai e completa, né? Pelas suas palavras você vai ser justificado ou condenado. Olha que interessante. Por isso que nós precisamos todos os dias encher os nossos corações com a palavra de Deus, com o amor de Deus, né? Porque isso entristece. Por que às vezes Deus não aceita a nossa oração? Por que às vezes Deus não aceita o nosso louvor? Porque a mesma boca que disse, Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, daqui a pouco está falando mal de alguém, está fazendo uma fofoca, está difamando alguém. E a Bíblia diz, não é correto da mesma boca sair a bênção e sair a maldição. Por isso que 1 João 4 diz, versos 20 e 21, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, né? Por isso que Deus criou uma lei poderosa, que se chama lei da reciprocidade. Na medida em que nós medimos, nós seremos medidos. Por isso que quando Deus fez uma aliança com Abraão, em Gênesis 12, 3, ele diz, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha só. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que abençoar o povo judeu, abençoar nossos irmãos judeus, porque deles vieram o nosso Messias, o nosso Salvador. Abençoar os nossos irmãos na fé, não amaldiçoar, mas abençoar, que da nossa boca só saia palavras de bênção. Por isso que Jesus falou, fale bem de quem fala mal de você. Ore para quem te persegue. E se alguém está te amaldiçoando, abençoe. Por que ele manda a gente fazer isso? Primeiro, porque cada um dá o que tem. E Paulo diz em Romanos 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal praticando o bem. E é importante isso para que nós não venhamos a obstruir as bênçãos de Deus na nossa vida. Tanto que Deus curou Jó e restaurou tudo em dobro na vida de Jó, enquanto ele abençoava os seus amigos que estavam acusando a ele. Olha só. Por isso que Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38 diz, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluia! E Êxodo 23, 22, Deus diz, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Como nós temos uma aliança com Deus, nós temos um pacto com Deus, nós temos uma aliança com Deus através de Cristo.
Quem for nosso inimigo, se constitui inimigo de Deus. Quem for nosso amigo, se constitui amigo de Deus, por causa da aliança. Olha só, por isso que dessa boca aqui e da sua, só deve sair palavras de bênção, palavras de vitória. E se saiu alguma errada, nós devemos nos arrepender e pedir perdão e cancelar toda a confissão negativa, toda a confissão errada que saiu da nossa boca. Né? Por isso que Jesus declara, né? Ele diz assim, em Lucas 6, 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, faça bem a quem te odeia, bendiga a quem te maldiz, ore para quem te calunia. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também. E Romanos 12, 14. Abençoai aqueles que te perseguem. Abençoai, o apóstolo diz, e não amaldiçoeis. Olha só como a gente tem que tomar cuidado, não é? Por isso que o apóstolo Pedro diz, quer ver a vida feliz? Quer amar a vida? Refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Por isso que nós temos que ter muita sabedoria. Ó, para a gente ter uma confissão correta, uma confissão, uma linguagem, né? Um padrão de conversa, um padrão de linguagem que agrada a Deus e não comprometa as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos de 3 coisas fundamentais. A primeira, entender Mateus 12, né? Porque Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. O que ele está ensinando aí? Né? Aquilo que você coloca dentro do seu coração vai ser externado quando você abrir tua boca. Então, se nós queremos mudar nossas confissões, nós temos que encher os nossos corações com o bom tesouro, que é a palavra de Deus. Encher o nosso coração do amor de Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Esses são os 2 depósitos que nós temos que fazer diariamente dentro do nosso coração. Depositar todo dia o amor de Deus, para que dessa boca e da sua não saia palavras de amargura, palavras de ódio, e depositar no nosso coração as palavras de Deus. Encher o nosso coração com a verdade da palavra, que vai edificar a nossa fé, e quando a gente abrir a boca, só vai sair palavras que agradam a Deus e que não compromete a nossa comunhão com Ele, nem o nosso relacionamento com as pessoas e nem o que Deus quer fazer na nossa vida e através dela. Nós precisamos também ter uma fé viva na palavra, para que nós possamos praticar o princípio que está em Coríntios 4,13, tendo o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Quando nós estamos com a nossa fé fortalecida na palavra, não vai sair da nossa boca murmurações, palavras negativas. A terceira coisa importante que nós precisamos, sabedoria. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Porque a sabedoria vai nos ensinar quando é o momento de ficar calado e quando é o momento de falar. A sabedoria vai nos dar essa condição. E saber falar de maneira correta também. Isso é importante. Por isso que o Provérbios diz, então saiba que assim é a sabedoria para a tua alma. Se você a achar, haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Eclesiastes 7,12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá paz ao seu possuidor. Ela dá paz ao seu possuidor. E isso é importante, muito importante. Buscar de Deus a sabedoria, né? E o apóstolo Paulo, ele também lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, ele diz, não dê lugar ao diabo.
Olha o que ele está dizendo. Não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É dar a ele legalidade, direito legal adquirido. E aí ele ensina qual é a melhor maneira da gente fechar as brechas por inimigo. Verso 27. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, para produzir edificação para aquele que a ouve, né? Isso é muito importante. Não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E a quarta coisa que nós precisamos, além de encher o nosso coração do amor de Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus todos os dias, e também buscar a sabedoria de Deus e o seu discernimento, nós também precisamos desenvolver um fruto do Espírito fundamental no que diz respeito ao controle das palavras, o domínio próprio. Nós precisamos do domínio próprio. Nós precisamos muito de domínio próprio na nossa vida. O domínio próprio, Salomão diz que como uma cidade derribada que não tem muros, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. O que o muro faz para a tua casa? Ele te protege, né? Ele separa aquele ambiente público do ambiente privado e impede que o ladrão tenha fácil acesso ao seu quintal, à sua casa. Quanto maior o muro, né, maior é a proteção dentro da sua casa e para a sua família. E o rei Salomão está comparando o domínio próprio a um grande muro que nos protege. Nós somos protegidos por domínio próprio. Como é que nós podemos definir domínio próprio? Domínio próprio é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a mim e a você para que nós possamos exercer autocontrole sobre 5 coisas fundamentais. Autocontrole sobre o que a gente pensa, autocontrole sobre o que a gente sente, autocontrole sobre o que a gente deseja, autocontrole sobre o que a gente fala e autocontrole sobre o que a gente faz. 5 áreas que nós precisamos desenvolver o domínio próprio. E a quarta área é ter autocontrole sobre a nossa língua, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Desenvolver esse domínio próprio. Vamos ser sinceros. Quantas derrotas, quantos problemas nós já tivemos na nossa vida porque nós falamos demais. Falamos quando não deveríamos falar, falamos a coisa errada e às vezes até mesmo as coisas certas. Não era o momento de falar e comprometemos a intenção que nós tínhamos, foi tudo comprometido. Porque nós não falamos no momento certo, da maneira correta, por falta de sabedoria, por falta de domínio próprio. Por isso que nós somos exortados aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhuma indignidade que dizer a vosso respeito. Olha, desculpa, aqui é Tito 1:8. Já para Timóteo ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e amor que está em Cristo. 2 Timóteo 1:13. Para Timóteo ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras. Já para Tito ele diz: linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo nada que dizer contra você. Já em Hebreus 10:23 diz: conserve firme a confissão daquilo que você está esperando, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. E Colossenses 4:2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E 1 Timóteo 6:12: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, fazendo a boa confissão perante muitas testemunhas. Veja bem, se tem a boa confissão, tem também a má. Por isso que a gente tem que tomar cuidado,
para a gente não ser roubado pelo inimigo, para o inimigo não nos roubar. Por isso que nós temos que levar muito a sério esse assunto, tomar muito cuidado. Eu vou repetir aqui, 4 medidas fundamentais para a gente não pecar com a nossa língua. Na verdade, 5. A primeira, depositar no nosso coração o bom depósito da palavra de Deus e do amor de Deus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Segunda medida, ter uma vida de oração. Orar em línguas, adorar ao Senhor, confessar a palavra, ações de graça e louvor, evita que a gente peque com a nossa língua. Ao invés da gente murmurar, ao invés da gente ofender as pessoas, ao invés da gente difamar, ao invés de falar mal dos outros, vamos usar a nossa língua para nos edificar. Orando em línguas, ocupar a língua. Orando os mistérios de Deus, ocupar a língua. Confessando a palavra, ocupar a língua. Oferecendo a Jesus ações de graças, ocupar a língua. Louvando a Deus e adorando a Cristo. Essa é uma medida importantíssima. Quem ora mais, quem busca mais, peca menos na sua confissão. E sofre menos, e compromete menos aquilo que Deus tem para a sua vida. A terceira medida que nós acabamos de falar, buscar a sabedoria e o discernimento de Deus. Sim, buscar sabedoria, discernimento do Senhor, para saber quando nós devemos nos calar e quando nós devemos falar. E saber a hora certa, o momento certo e a maneira certa de nos comunicar e de falar. Isso é importante. Outra medida, a quarta medida, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Porque pela confissão da fé, nós vamos atrair as bênçãos de Deus e as vitórias e os milagres de Deus. Se a tua fé está edificada e fortalecida na palavra, não vai sair da tua boca palavras negativas, murmurações, reclamações. E a quinta medida fundamental para a gente não pecar com a língua é desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo, o domínio próprio. Domínio próprio que é um fruto do Espírito, é um fruto poderoso do Espírito, que deve ser aperfeiçoado na nossa vida, para a gente conseguir exercer autocontrole com a ajuda do Espírito Santo sobre a nossa língua. E aí nós vamos sofrer menos. Meu amado, tome cuidado com as suas palavras. Se você reconhece que você pecou com a sua língua, peça perdão a Deus. Faça uma oração, peça perdão a Ele. Ele vai te perdoar. Cancela tudo aquilo no mundo espiritual, tudo aquilo que você liberou de maneira errada, de maneira negativa, e comece agora a ter um padrão de confissão que agrada a Deus, um padrão de confissão que libera a Deus para agir na sua vida, declarando tudo aquilo que Deus diz a teu respeito, declarando tudo aquilo que Deus diz a respeito da sua família e das suas circunstâncias. E você vai ser grandemente abençoado, e toda brecha vai ser fechada por maligno. E sobre a tua vida virão bênçãos e mais bênçãos, vitórias, milagres, realizações, e maldições e derrotas vão passar longe da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E eu queria, antes de fazer essa oração, eu queria convidar meus amados irmãos da IHM, nossos familiares e amigos, e a todos que estão nos assistindo, a acompanhar a nossa live de domingo. Domingo próximo, nós vamos estar às 6 da tarde, às 18 horas, trazendo uma palavra poderosa com o tema solos e sementes, com base em Mateus 13. Solos e sementes. E vai ser a nossa coleta de alimentos. Quero pedir aos nossos amados líderes que mobilizem suas células, os grupos. Vamos, toda a igreja IHM, os nossos amigos, nossos irmãos,
trazer nossos alimentos, nossa arrecadação, para que nós continuemos a abençoar dezenas de famílias e muitas ONGs, são 17 ONGs parceiras. E eu tenho certeza que domingo agora nós vamos ter uma ótima arrecadação para a glória de Deus e vamos poder abençoar muita gente. E a Simone Zerbato vai estar conosco aqui, louvando ao Senhor, e nós vamos fazer um louvor ao Senhor muito gostoso e nos encher da presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento. Pai Celestial, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por esta palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa. E eu quero aqui, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Toda palavra torpe que saiu da nossa boca, toda palavra que saiu que não agradou o Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Santifica, lava-nos com a tua palavra, com o teu sangue. Toda palavra negativa, palavra ruim, seja cancelada no mundo espiritual. E ensina a cada um de nós, ó Pai, a nos encher da Tua palavra, a nos encher do Teu amor, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nos ensina, Senhor, a desenvolver o domínio próprio, nos ensina a edificar a nossa fé, nos ensina a desenvolver sabedoria e discernimento, para que não pequemos com a nossa boca, Pai, com as nossas palavras. Nos ensina, Senhor, a nos calar quando devemos nos calar e a falar quando devemos falar da maneira certa e no momento certo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos que estão nos assistindo. Derrama do teu amor, derrama da tua paz, derrama da tua graça, derrama da tua bondade. Abençoa cada lar, abençoa cada família. Nós profetizamos sobre eles as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. E se você deseja contribuir financeiramente, abençoar esta obra, Igreja Evangélica Helena Maria, está aí os nossos dados bancários, e que Deus multiplique a tua sementeira, uma oferta de amor, os nossos amados membros, seus dízimos, para que nós possamos continuar fazendo o nosso trabalho. E eu creio que em breve, com a graça de Deus, nós vamos poder reabrir e ter os nossos cultos presenciais, que eu sei que eu e vocês também estamos morrendo de saudade das nossas reuniões de casais, dos espaços jovens, dos cultos de terça, dos cultos de domingo, dos encontros que nós fazíamos, na célula nos lares, o FBO e outros trabalhos mais. Em breve tudo vai voltar ao normal, com a graça de Deus. Lógico que nós vamos estar mais maduros, mais vigilantes, mais apegados a Deus e conscientes de que o que realmente vale é a nossa família e Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos.